Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a trabalhar o imposto de renda da pessoa física na prática, declaração de ajuste anual. Bom, antes da gente começar a trabalhar em cima de como se declara o imposto de renda, como que usa o programa, eu venho trazer para vocês algumas informações que é necessária para a gente pedir ao contribuinte, né, ao cliente da gente, quando a gente vai fazer essa declaração, documentos que a gente precisa para estar informando na declaração. Então, para evitar que eu comece a declaração e tenha que ficar pedindo depois os documentos, então antes disso eu já peço a eles, já encaminho para eles uma listagem, né, ou por e-mail, WhatsApp, né, a forma mais fácil, e aí a gente começa a solicitar esses documentos, né, inclusive bem antes, né, ali logo no início do prazo, né, ou até antes, né, para eles estar encaminhando para a gente esses documentos. Até porque eles já têm posse de todos eles, né, dessas informações. Então, os documentos, basicamente, são esses daqui. Ó. Geralmente, né, quando ele é a primeira vez que ele vem declarar com a gente, o imposto de renda ele não tem declarado antes ainda com a gente pede para ele nos trazer a declaração do exercício anterior. Isso quando o cliente é a primeira vez que ele declara imposto de renda comigo. Então, peço a declaração do exercício anterior para eu conseguir dar sequência às informações de bens, né, fazer o uso dos dados cadastrais dele e até o número do recibo da declaração anterior, eu preciso para cadastrar uma senha para acesso ao sistema da Receita Federal para verificar possíveis pendências, malha fina, essas coisas assim. Então, eu preciso também do recibo, né, das duas últimas declarações transmitidas, né? Então, por isso que eu peço, né, por esses outros motivos que eu peço a declaração do ano anterior. Se a declaração foi feita comigo, eu não preciso pedir que eu já tenha no meu sistema. Tá? Então, fora isso, para todos eles eu peço o informe de rendimentos referente a 2019, ano calendário 2019, o informe de rendimento é o quê? É o comprovante de pagamento realizado pela fonte pagadora, né? Ou seja, o valor, o resumo anual do que aquela pessoa, né, se ele é funcionário, o resumo anual do salário daquele funcionário. Né? Ali no informe ele vem trazendo várias informações relacionadas à renda recebida, desconto de previdência, imposto de renda retido na fonte, 13º, alguns casos plano de saúde, pensão alimentícia paga. Então vem várias informações pertinentes ao imposto de renda, vem tudo informando ali. Então esse informe de rendimentos ele é fornecido pela empresa onde aquele contribuinte trabalhou no ano anterior, né? Ou no caso se ele é servidor público, ele vai requerer isso aí ao setor específico da entidade que ele é vinculado, né? Do órgão que ele é vinculado, né? Então, no caso, quando, por exemplo, ele não tem a declaração do imposto de renda do ano anterior, eu vou precisar pedir também no caso o CPF, só que o CPF já vai vir aqui informar no informe de rendimento. Né? Então eu vou precisar do CPF, a data de nascimento dele, data de nascimento não vem nesse informe aqui não. Então eu vou precisar do CPF, data de nascimento, o título eleitoral dele, o endereço completo dele, endereço, número, CEP, né? Complemento se tiver, que é os dados cadastrais. O telefone de contato, né? Pelo menos um celular, né? Na declaração tem espaço para celular e para fixo, mas pelo menos o celular eu peço para depois, se der algum problema e eu não tiver o telefone dessa pessoa, eu vou lá na declaração, eu consulto lá qual o telefone e ligo para a pessoa. Falo assim, olha, a sua declaração caiu na malha por causa disso, ou a sua restituição já está na fila, você já vai estar aguardando, recebendo o próximo lote, alguma coisa assim. E-mail de contato também. Então, esses dados cadastrais, eles são para uso da Receita Federal, mas lembrando que a Receita ela não manda cobrança por telefone nem por e-mail, né? Às vezes ela manda, às vezes, uma notificação por e-mail de que tem mensagem na caixa, de mensagem, na caixa postal do sistema da Receita, mas aí a pessoa vai consultar esses dados diretamente no sistema da Receita. Então, qualquer e-mail que você receba informando sobre débitos de imposto de renda, sobre restituição, onde direciona para você clicar num link, esses e-mails não são e-mails do governo, tá? Isso é fraude, tá bom? O estado civil do contribuinte, porque o estado civil não necessariamente casado, mas se ele tem companheiro, cônjuge ou não. Porque ali se tiver o cônjuge,
o sistema vai pedir para informar o CPF do cônjuge, né? Não necessariamente casado, pode ser amaziado, pode ser união estável, né? Isso aí, qual a finalidade disso aí? Isso aí seria basicamente para Receita monitorar a variação patrimonial, né? Patrimônio do contribuinte. Talvez a minha renda não é suficiente para pagar aquele aumento de patrimônio que eu tive, então a Receita vai vincular os dois CPF e ver se as duas rendas juntas comportam aquele patrimônio que aumentou. A profissão, a natureza de trabalho dele, a ocupação, que a gente precisa informar no programa também, qual é a ocupação dele, né? Qual o tipo de vínculo dele e qual é a função dele. Né, se ele é empregado de empresa pública, de empresa privada, se ele é diretor, se ele é microempreendedor individual, se ele é aposentado. Então, algumas atividades, além da natureza de ocupação de renda dele, vai exigir qual é a ocupação. Né? Então, aqui são os dados cadastrais que a gente precisa estar informando, tá bom? Logo depois, vai pedir também, eu peço, se tiver, o CPF e a data de nascimento do dependente. Dependente, né, que pode ser o cônjuge, o próprio cônjuge, né, filhos, pais, avós e bisavós. Então, isso aí são os dependentes diretos, né, filhos até 21 anos ou até 24 estudantes. São dependentes diretos, que podem entrar na declaração. Visto que um dependente que entra numa declaração ele não pode constar na outra, de outra pessoa. Então, se eu vou declarar e coloco meu filho como dependente, minha esposa não pode colocar, senão vai ter problema. E depois, fora disso, seria com guarda judicial, né? Neto, irmão menor, essas coisas, só se tiver guarda judicial que determina a condição de dependente. Tá bom? As despesas médicas, eu peço já logo de início, antes de começar a declaração, peço para estar juntando todas, eu passo esse checklist, na verdade, para o cliente, né? Para juntar esses documentos, tudinho para me entregar, ou né, entregar tudo um pacote, né? Para evitar entregar documentos fracionados. Então, aqui, por exemplo, as despesas médicas, né, nota fiscal, recibo de médico, plano de saúde, pagamento a dentista, pagamento a laboratórios de exames, despesa de escola particular, no caso a escola pode ser creche para escola, faculdades, curso técnico. Então, isso tudo já peço para ele estar juntando logo de início. Depois, eu peço também para ele me mandar as informações de bens e direitos, que o programa também exige, inclusive as dívidas, né? O informe de rendimento bancário, então ele vai no sistema bancário, pela internet, ou no celular, ou computador, ou diretamente no atendimento do banco, e peça o informe de rendimento bancário, que é o extrato do banco, especificamente para imposto de renda. Não é aquele extrato que a gente tira mensalmente, não. Esse extrato é um extrato próprio para imposto de renda, onde vai constar o saldo de um ano de 2018 e o saldo de 2019. Vai constar quando poupança, se teve rendimento, qual o valor do rendimento. Quando aplicação financeira, qual o valor da renda proveniente daquela aplicação financeira. Vai constar ali também, nesse informe de rendimento, se o contribuinte ele tem empréstimo bancário, se ele está devendo alguma coisa ao banco, e vai vir lá também o valor da dívida, que a gente precisa estar declarando dependendo das condições. Tá? Documentos de veículo, eu peço o documento ali para estar informando a placa, o Renavan, né, a data de aquisição desse veículo, vai estar tudo ali, se a gente consultar no site do Detran do Estado, por exemplo, tem tudo. Né? Documentos de imóveis, né, que é a escritura, extrato de consórcios, tá? Lembrando que imóvel e veículo, se for financiado, alienado, então a gente pede também uma cópia ali, né, do contrato de financiamento para a gente pegar as cláusulas, né, informando qual foi a data de aquisição, qual foi o valor da entrada, qual o valor da parcela e os extratos de pagamentos depois. Consórcios também é necessário a gente estar informando e diversos outros bens. Então, só dei um exemplo aqui do que é que eu peço de início. Então, vários outros bens podem entrar também, né? Okay? Então, isso aí é a relação de bens inicial que eu peço ao cliente, relação de bens, não, relação de documentos que eu peço ao cliente, para quando eu começar a fazer a declaração, eu estar de posse de todas essas informações, para não precisar de ficar pedindo, né? E aí a gente começa a declaração e termina de uma vez só. Claro que a gente não consegue terminar, porque sempre fica alguma pendência para regularizar ali, até que se transmita a declaração. Tá bom? Então, basicamente, isso aí são as informações relacionadas aos documentos, tá bom?